Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Lembrando que subimos o vídeo na plataforma do YouTube toda quinta-feira, mas na segunda-feira este mesmo episódio ele é disponibilizado na plataforma do Spotify a partir da parte da manhã, não é isso, Adriano? Isso aí, a partir das 8 horas da manhã no Spotify você já pode começar a procurar aí o episódio semanal, porque a gente não falha, a gente não tarda. E esse tipo de recurso, o Spotify, ele é uma boa ferramenta hoje para você poder usar enquanto está se deslocando, locomovendo, vai para o trabalho, está no avião, está no trem, está no ônibus, está no carro. Você pode utilizar esse conteúdo para somar na sua vida. Sou um eterno defensor que conhecimento e informação é a melhor forma de evitar doenças ou preveni-las ou minimizá-las. A maior causa de doença no mundo hoje, eu falo em todas as minhas palestras, é a falta do conhecimento do que fazer para não adoecer. As pessoas procuram médico, procuram profissionais da área da saúde quando já estão doentes. E a partir daí começa a ficar mais difícil, mas obviamente não impossível, de buscar a cura, né? Porque quando chega nesse nível, o que a pessoa faz? Ela começa a usar o remedinho para remediar para o resto da vida. Então, os convidados que eu tenho trazido aqui para o meu canal são pessoas que disponibilizam os seus bens mais preciosos, tempo e conhecimento, para dividir com vocês e ajudá-los nessa missão, nessa estrada rumo ao envelhecimento com mais autonomia, mais dignidade e mais saúde. Este episódio não estaria acontecendo se não tivéssemos nossos patrocinadores Essential Nutrition e Aqualive Group. Suplementos de qualidade e uma água incrível. Inclusive, já fizemos aqui um podcast com o CEO da Aqualive, o Sidney, só falando sobre água. Se você tem dúvidas sobre água, procura aqui umas 4, 5 semanas atrás, um podcast incrível o tempo todo, 1 hora e pouco, só falando sobre essa pequena molécula H2O. Olha, e eu achava que não dava para falar tanto tempo sobre algo tão simples, né? Mas lá vocês vão entender que não é nada simples, não. Uma água de qualidade faz toda a diferença. E a Essential dispensa comentário. É o suplemento que eu utilizo, é o suplemento que prescrevemos aos nossos pacientes, então fica muito fácil aceitar patrocínio quando ele é verdadeiro, quando a gente não precisa vir mentir sobre a qualidade dos nossos patrocinadores. E a convidada de hoje, falar para vocês aqui, a gente está nesse estúdio há algum tempo já aqui para tentar começar essa gravação e não está dando certo. Por quê? Porque ela, nas redes sociais dela, ela se porta como uma pessoa super séria, uma pessoa, assim, sorridente, né? Mas no limite, vocês não sabem, a brincalhona, a palhaça que existe por trás dessa pessoa séria. Ela veio aqui para brincar com a gente e o que eu costumo dizer, né? Em todos os vídeos que eu todos os podcasts que eu gravo, tá tão fácil para mim, porque eu tô escolhendo, acho que por preguiça, talvez, eu tô escolhendo só trazer amigos aqui, porque aí fica fácil o bate-papo, não preciso usar muito meu cérebro aqui em pensar em perguntas e dificuldade de conduzir a conversa, tá fácil demais. E essa pessoa que eu tô trazendo aqui, eu já nem sei há quanto tempo que eu conheço ela, somos parceiros de jornada,
e ela foi uma desbravadora da nutrição funcional na região sul do país. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast Luana Flores, essa deusa gata. Pra que vir tão bonita? Eu tava até pensando o que eu podia fazer. Chama um maquiador pra mim, alguém aqui pra eu tentar, pelo menos. Tô aqui todo simples e você viu toda deslumbrante. Pra estar à tua altura, né? Desse convite maravilhoso, dessa pessoa maravilhosa que eu amo de paixão. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar junto contigo, tu sabe. Que eu amo a nutrição e amo o teu trabalho e amo as nossas conversas sobre tudo isso, a gente tentando melhorar um pouquinho do nosso mundo na nossa volta. Muito obrigada. Plantando sementinhas. Que é isso, que agradece sou eu e essas milhões de pessoas que hoje vão assistir a esse vídeo e eu tenho certeza absoluta que amanhã, quem assistir esse vídeo amanhã já vai acordar, já vai despertar e vai ressignificar o alimento na sua vida, vai enxergar com outros olhos o porquê comemos, o que comemos ou o que deveríamos comer. Essa é a nossa ideia, mas já pegando o gancho do que tu estavas falando, eu sempre digo isso, tem uma coisa muito forte assim nas minhas mídias e na minha pessoa, de tem que fazer, o dever, conseguir cumprir as coisas para chegar no resultado, mas, mais do que isso tudo, eu sempre digo, os neurotransmissores são tudo, né? Essas substâncias bioquímicas maravilhosas, cerebrais, e que eu acho que é o mais importante de tudo. E hoje em dia tem neuronutrição, tem vários nomes, e antigamente falava sobre isso, as pessoas, ela é muito louca e tal, mas eu acho que é isso, né? A nutrição da alma. Não adianta a gente querer comer o alimento certo, tomar o suplemento, fazer o exercício, mas se envenenar, tá com ódio, tá com rancor, tá julgando, tá falando mal dos outros. Então, eu trago muito isso dentro do meu consultório, na minha vida, no dia a dia, essa questão da nutrição da alma junto com todo o resto, porque senão não é saúde de verdade. A gente realmente ser leve, a gente brincar, a gente conseguir estimular através de quem a gente anda, do nosso meio ambiente, das nossas atitudes, do nosso modus operandi cerebral, a gente conseguir estimular as coisas certas, né? E isso tem a ver com uma melhor relação com a alimentação. Então, a gente precisa ter o suficiente de dopamina, de serotonina, de ocitocina, com esse amor que eu estou aqui contigo, tá? Nesse podcast, nesse momento, para a gente conseguir ter equilíbrio na nossa alimentação, na nossa vida e realmente ser feliz com as coisas de médio, de longo prazo, né? E conseguir organizar essa questão do que é prazer, do que realmente faz a diferença na nossa vida. Então, eu também acho que a gente tem que levar as coisas assim, mais leve, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas incidem num erro e falta de adesão na alimentação, porque, assim, se não for 100%, então eu não vou fazer. Então, como eu não consigo fazer agora 100%, mas vai conseguir como? Quando? Né? E daí, de 10 coisas que precisa fazer, fez 7 certas, mas 3 não. Se chicoteia pelas 3. Tal. E daí a gente está sempre liberando os neurotransmissores errados, que vai dar errado. Né? Então, acho isso muito importante a gente trazer para as pessoas que têm alimentação e que têm o pensamento que também alimenta o nosso organismo, que faz com que a gente consiga chegar lá, consiga. Quando a gente muda esse modus operandi e a gente consegue ter prazer em fazer a coisa certa que vai nos dar o resultado e não no resultado, a gente já está liberando neurotransmissores que vão fazer com que a gente continue. Então, acho isso muito importante trazer, assim, uma coisa que a maturidade nos traz, é uma coisa que eu sempre trabalhei nesse sentido, assim, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, porque as pessoas não podem esperar o momento ideal para fazer as coisas, mas as pessoas podem atuar da melhor maneira possível, autoconhecimento, resiliência, e fazer a coisa acontecer, porque nunca vai ter o momento ideal. Então, o momento sempre é esse, é agora. Muito obrigado por ter acabado com o meu podcast. Você acabou com o meu podcast. Você, em 5 minutos, foi isso? Você acabou com tudo, porque você falou tudo. E eu fiquei te ouvindo atentamente, porque do teu pequeno e breve discurso,
já peguei aqui 200 insights de coisas importantes para a gente aprofundar. Ótimo. Primeiro, olha o que você falou. Nutrição vai muito além daquela comida. O ano retrasado, acho, fui convidado na semana acadêmica do curso de nutrição do La Salle, me convidaram para dar uma palestra. Eu cheguei lá e o que eu fiz? Eu fiz questão de provocar os alunos, né? Eu falei, olha, 100% das doenças que a gente desenvolve são por conta do alimento. E eles acharam que eu fui um pouco exagerado. Eu falei, calma, eu posso fazer essa afirmação, só que aí eu vou ter que falar para vocês, eu vou ter que abrir a mente de vocês para outras formas de alimentação que vocês não aprendem na faculdade. Aí eu mostrei uma foto de um prato de comida, abobrinha, chuchu, né? Vocês acham que isso aqui é comida? Todo mundo, comida. Aí eu mostrei depois um copo d'água. Vocês acham que isso aqui é comida? Todo mundo achou que era comida. E é comida. Aí eu mostrei o sol. Não, eu mostrei oxigênio. Isso é comida? Daí já teve uns que não, outros que sim. Aí eu mostrei o sol. Isso é uma forma de comida? Ninguém falou que era comida. Aí eu citei amor, compaixão, gratidão, perdão. Isso é comida? Ninguém achava que era comida. Falei, gente, vocês vão acabar o curso e não sabem nada de nutrição. Porque nutrir é muito mais do que o alimento sólido, que é o que você acabou de falar. É lindo isso. Já começou o podcast trazendo talvez a maior sabedoria de todas para a nossa vida, né? Porque o que é uma alimentação detox? É detox de tudo, de gente chata, de parente chato, de estresse no trabalho. De ambiente tóxico, gente chata, pensamentos negativos que a nossa cultura nos traz. Tudo isso é vida, né? Ou morte em vida, né? E aí que tá, a gente vê, e eu falo isso muito no meu consultório, que países que têm menos tempo de sol, tá? Ou de calor, tem uma incidência maior de depressão e muitas vezes pessoas que se suicidam e tudo mais, e isso já é bem diagnosticado, a gente sabe sobre isso. Por quê? Porque baixa a nossa produção de todos os neurotransmissores que a gente precisa para coexistir bem e que a gente precisa de alimentos para isso também, mas a gente precisa de ações, de ambiente. Uma andorinha não faz verão, né? A gente é um quebra-cabeça e todas as peças precisam estar encaixadas, né? Então, é isso que a gente precisa detoxificar a nossa vida como um todo. É a alimentação mais saudável, é o autocuidado, é eu me amar antes de amar o outro, eu me cuidar no sentido maior de não aceitar o que não é bom para mim, é a maneira com que eu penso, é a maneira com que eu existo durante o meu dia todo. Então, isso é muito importante, né? E as pessoas acabam achando que são coisas separadas. E não é. Então, assim, a gente precisa ter todos os nutrientes para fazer a serotonina, a dopamina, para diminuir a compulsão alimentar, melhorar a questão da ansiedade por doces carboidratos, diminuindo com todos os neurotransmissores, com as vitaminas, minerais, antioxidantes, aminoácidos, mas a gente precisa de ambiente. Porque se a gente não trabalha com o que a gente ama ou a gente não acha amor no que a gente faz... Um relacionamento tóxico. Imagina todo dia para casa, num casamento que você já não aguenta mais. Exatamente. E o problema é o seguinte, a pessoa ela quer que o outro ame ela para ela se amar. Não vai funcionar nunca. Nunca deu certo, né? Nunca deu certo isso. Então, assim, ela precisa se amar para o outro amar ela precisa se priorizar. Então, assim, tudo isso... E quando a gente entende isso, e a gente realmente entende o nosso autocuidado, a gente se ama, fica mais fácil a gente conseguir querer fazer as coisas certas. Mesmo que eu não goste de ir na academia, se eu me amo e quero o meu melhor, e eu sei que eu preciso fazer exercício... Eu quero ir fazer exercício, não porque eu vou ter o meu flow no momento do exercício, mas porque eu sei que eu estou me cuidando, estou me dando o melhor, né? Então, eu acho que
é muito importante as pessoas entenderem esse todo, que não existe uma coisa sem a outra. E, para isso, a gente precisa olhar primeiro para a gente. A gente precisa conseguir entender que não é egoísmo a gente se priorizar. E isso foi... Dá para falar horas sobre isso, né? Uma série de conceituações e tal, enfim, religião e tudo mais. Mas, assim, não é egoísmo a gente se priorizar. Faça-se luz e iluminará os outros. Eu não tenho como dar luz para os outros. Apagada. Exatamente. E isso tem a ver com o conceito todo de nutrição. Não existe uma coisa sem a outra. Eu não conheço quem tem adesão sem isso. Como que a gente vai conseguir ter adesão num meio ruim, num relacionamento tóxico, numa vida que não é boa? Chega final do dia, rale-se, né? Vou comer aquele açúcar. O açúcar é o que menos me envenena. De todo o resto que está ao meu redor. De todo o resto que está ao meu redor. É o único momento que você vai ser feliz ainda do dia. Porque pelo menos ali tem alguma liberação momentânea, né, de neurotransmissores. E eu sempre digo isso nas minhas consultas, que é assim, a gente come açúcar, enfim, carboidratos refinados, álcool, tudo isso que dá esse prazer momentâneo, essa secreção absoluta momentânea, mas não contínua, né, de substâncias neurotransmissoras, é como pagar o cartão de crédito com o negativo do banco. A gente acha no momento, ai, coisa boa, ai, graças a Deus consegui, paguei, tá tudo certo, né? E daí, aquele pico ali no centro de prazer. Daí, quando vai descendo um pouquinho mais e atinge o lugar certo, que nunca deveria ter passado, né, que é o centro de racionalidade, a gente se dá conta. Putz, para aí. Opa, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Eu não tinha dinheiro. Eu paguei com negativo. Aí bate a deprê. Isso. Porque deixa eu ver, assim, é tão ruim os juros quanto não ter pago. O cartão de crédito é do negativo do banco. Ou seja, não resolvi nada. Nada. E me encalacrei mais ainda. E ainda fui idiota porque achei que tinha resolvido alguma coisa. Daí bate aquela deprê. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Bom, agora eu preciso resolver isso daqui. Então, eu vou ver se tem um empréstimo, né? Eu vou ver se tem um empréstimo, porque eu estou desesperada. E daí pede empréstimo. E daí come mais um doce. Ou mais um carboidrato. E daí aquele momento de satisfação. E daí eu não estou mais sentindo dor. E daqui a pouco de novo aquela dor. Ou seja, a gente não resolve nada. Tem que parar. Tem que ter estratégia. Tem que ver onde está o problema. Né? Então, assim, o que baixou? É mais serotonina, dopamina, tudo. Qual é o modus operandi? É mais ansiedade por doce, carboidrato? É mais a compulsão alimentar? É tudo? Onde é que está o problema? Né? E como é que é a vida? Não só a alimentação. Né? O que se faz? Como é que vive? Como é que dorme? Como é que está a vida em si? E daí a gente tem que ajeitar isso, e uma coisa não funciona sem a outra. Eu sempre digo, eu posso dar a melhor estratégia de alimentação, com tudo, funcionalmente, né, condições para a formação de todos os neurotransmissores, para todo o metabolismo funcionar contento durante o dia todo, mas se a vida dela não conseguir fazer isso também por ela, não vai funcionar. Uma andorinha não faz verão e a gente precisa fechar esse quebra-cabeça. Essa que é a questão. Precisa ter um material de construção para essas substâncias, sim, mas precisa ter condições de fabricá-las. E para isso precisa ter dormido bem. Se não dormiu bem, não tem como o organismo formatar boa serotonina, dopamina, ocitocina, todos os neurotransmissores.
E daí o pico de formação, que a cada 6 horas de uma, cada 8 horas de outra, não vai ser bom durante o dia. Essa pessoa tem picos absurdos de estresse durante o dia. E não é estresse positivo, porque a gente tem que ter estresse positivo, a gente tem que querer vencer, a gente tem que se sentir capaz de vencer. Mas para isso a gente precisa ter amor. Amor pelo que a gente faz, amor por nós, amor pelo nosso propósito. Então, essas coisas não podem estar separadas, senão não é nutrição de verdade. Tudo isso precisa ser revisto. Então, quando o paciente chega no meu consultório e pergunta, eu estou passando um momento... Tá, então, me fala o teu momento. Desculpa, eu fiquei te falando tanta coisa, não queria, eu sei que tu não é psicóloga. Não, mas peraí, eu preciso entender o teu momento, preciso te ajudar nisso também. Nem que seja para te encaminhar e não poder te tratar, mas saber o que tu precisa, o que está faltando nesse quebra-cabeça, quem é que monta para ti, né? Então, a gente precisa entender que as coisas não são separadas. Não são separadas. A gente não vai ter a vida perfeita, a família perfeita, mas a gente pode pensar no que realmente faz sentido para a gente, qual é o nosso propósito, como a gente vive bem, não aceitar relacionamentos tóxicos, não aceitar que o outro invada a nossa vida, ser verdadeiro com aquilo que a gente precisa para ser feliz e daí achar o melhor encaixe da nossa alimentação com isso. Senão não vai funcionar. Nunca funcionou. E isso é muito importante que as pessoas entendam, que não são caixinhas separadas. E daí as pessoas tomam um medicamento e mudam de medicamento. Isso não está funcionando para mim porque não se encaixou, né? Será que é mesmo, Samuel? Será que é receptor? Ou será que é o resto que não se encaixa? Não adianta a gente dizer uma coisa com a alimentação, com os compostos, e dar um monte de coisas boas, magnésio, blend de todos os tipos, treonato, não sei o quê, coenzima Q10, dá tudo o de melhor se o dia da pessoa é tóxica, né? O dia da pessoa, todo o resto diz ao contrário. E aí, vive como? Não tem adesão, não se encaixa. E esse é o problema que eu acho que se instalou. Sempre foi. Eu tenho 22 anos de consultório, né? Você se formou com 12? Não, superdotada? Na verdade, né, gente, isso é a minha propaganda. Tu vê como é que eu tô inteira, né? Tô tentando. Mas, assim... Obrigada. Você não falou errado? 22 anos de idade? Não, de consultório? Não, de consultório. Tem alguma coisa errada aqui na conta. Depois a gente faz. Adriano, pega uma calculadora aí, fazer essa conta na calculadora. Não fechou. Acho que é mentira tua. Mas, enfim, né? Por isso que eu acho que essa questão hoje em dia da inteligência emocional, saber quem a gente é, como é que a gente vive o melhor possível, e unir tudo isso. Sono de qualidade, a nossa vida... A gente se gosta, a gente está no lugar certo, para ter a alimentação certa. Porque, assim, gente, é muito óbvio, eu vejo isso. Não adianta. Eu posso dar o melhor para o paciente, mas ele já começou na segunda-feira de manhã, assim, ó. Tá. Final de semana, se envenenou, eu tomei tudo que eu podia, porque segunda-feira eu vou começar a dieta. Daí ele se inflama mais ainda. Segunda-feira, neurotransmissor, assim, lá embaixo, me odeio, não sei porque que eu vivo. Começa depressivo, assim. Isso, óbvio. Cortisol, glutamato, tudo lá em cima e os bons lá embaixo. Daí já começa assim, tá, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, né? Tá, daí vai durante o dia todo. Só que daí, o dia é ruim, chegou atrasado no trabalho, tomou esporro do chefe. Não gosta de nada do que ele faz, não gosta. Daí volta para casa, ainda é ruim, porque lá sei eu, o marido ou mulher, nem falo mais e, né, nada funciona bem, aí quer saber... Óbvio, eu vou comer um doce, vou tomar essa bebida, vou comer essa massa, vou pedir uma teleentrega, porque é uma questão de sobrevivência. Não é sobreviver, é sobre sobreviver. E daí sobreviver é mais importante dentro do nosso organismo, a gente sabe disso. Daí, quando aumenta lá em cima o glutamato, que joga tudo para cima e diz assim, olha só, agora é sniper.
Agora é sniper. Não interessa. Não tem negociação fofa. Não tem serotonina, não tem. É sobrevivência. A pessoa fica irracível. E daí o que toma conta dela é a amígdala cerebral, é a parte das emoções. E o nosso ato de se alimentar está ligado diretamente à nossa amígdala cerebral. Não é aqui, gente. Aqui, né? Os nossos instintos, as nossas emoções, porque a gente já tinha que comer antes de raciocinar. Então, a gente precisa treinar para se alimentar ligado ao nosso córtex, à nossa racionalidade. Devia meditar antes de comer. Exatamente, isso, né? Exatamente. E tem isso hoje, né? O Mindful Eating, que fala em a gente fazer pelo menos 6 respirações antes de começar a comer e estar ligado à alimentação. Presente. A gente precisa namorar a alimentação. Aliás, não tem nada que a gente deva namorar mais do que a nossa alimentação. Porque a pessoa que tu escolhe, nasceu para casar, isso, aquilo, teus amigos, um dia pode te decepcionar. A alimentação, não. Tu tem um acordo claro. Tu vai comer aquilo sabendo que ela vai te fazer bem ou mal. É claro o acordo. É uma escolha que você já sabe o desfecho. Consciente, exatamente. Então, assim, namorar a comida. E daí a gente tem que linkar todos os sentidos nessa comida. Larga o celular, não existe isso. Não tem como dar certo. Gente, não tem como dar certo. Comer com o celular, no computador, vendo televisão, não tem como dar certo. Né? A gente tem que namorar a comida. Então, assim, todos os sentidos linkados ao que a gente está comendo. Né? A gente tem que visualizar, a gente tem que sentir o cheiro, a gente tem que sentir a textura, que é diferente do paladar, depois do paladar, e a gente tem que deglutir, sentir aquilo realmente entrando no nosso organismo. E daí, sim, a gente vai ter uma liberação, e tem pesquisas que comprovam isso. A gente tem uma liberação 90% maior de neurotransmissores quando a gente está linkado com a comida, com todos os nossos sentidos. E daí, muito menos, vai ser muito mais. E daí, a gente não vai precisar de mais. Porque é óbvio que eu preciso de mais. Se eu comi estressada, que eu estou brigando com alguém no WhatsApp, ou eu estou vendo lá ser uma treta, né, no Instagram. Ou tá vendo a TV Terror, mostrando notícia... O tempo inteiro. Notícia ruim. Né? E daí, assim, eu nem senti o que eu comi. Eu não liberei nada. Eu não liberei nenhum neurotransmissor para dizer que eu estou me alimentando. Eu não consegui conectar o meu cérebro com a comida para dizer que eu estou me alimentando. É óbvio que vai dar errado. Né? Não precisa nem ser expert, é óbvio que vai dar errado. Então, a gente precisa disso, a gente precisa parar. Ah, Luana, mas isso é na vida ideal. Não, não é. Que seja 10 minutos, mas para. Tu só tem 10 minutos para se alimentar, mas para, então, tá? Ah, eu tenho 1 hora, mas tu fica 1 hora entre o celular e a comida, então vamos fazer o seguinte, pega só 20 para se alimentar, mas para. E depois os outros 40 tu fica digerindo ali, vendo as notícias ou o que quiser. Mas se liga com a comida. E aí sim a gente vai conseguir ter uma liberação de neurotransmissores, porque o nosso cérebro vai conseguir entender que a gente comeu. Então, assim, a gente precisa treinar isso. Isso não é natural do ser humano. Isso é treino. Isso é quando a gente vai, né, lá na Luana, vai no Samuel e tal, e tal. Então, assim, ó, agora eu estou disposta a aprender a me alimentar, não por um prazer fugaz, assim, porque me faz bem. E daí eu vou me linkar com aquela comida e eu sei, coisa boa que eu comi isso. Né? Essa é a mentalidade, esse é o mindset. Coisa boa que eu comi isso. Eu estou tão feliz que eu comi isso. É tão prazeroso porque eu sei que está me fazendo bem. Eu sei que eu vou passar o meu dia melhor, eu sei que vou ser uma pessoa melhor. Eu sei que eu vou render mais. E olha como isso me dá prazer. E isso é perfeitamente possível. Porque é o que a gente faz, é o que a gente aprende a fazer, é o que a gente ensina para os outros. Só que eu também aprendi uma coisa na minha vida.
a gente não pode desejar aquilo que a gente não conhece. A gente não tem como desejar aquilo que a gente não conhece. E as pessoas, desde sempre, culturalmente, comem mal. Desde a infância. Passam mal. Não se conectam com a comida. E daí, como é que tu vai querer algo que tu não conhece? Como é que tu vai acreditar que tu pode ter outro tipo de prazer? Prazer por comer bem, prazer por se sentir melhor durante o dia, por conseguir fazer 1000 coisas, por ser um ser humano melhor, pensar melhor, tomar decisões mais assertivas. Mais imunidade. É. A alimentação faz isso. Nos dá mais imunidade, mais condições de viver bem o dia, de ter prazer no nosso dia. As pessoas não conseguem entender que aquilo que a gente come, que se transforma na gente, faz com que a gente consiga ter decisões mais assertivas na nossa vida. Para um pouquinho. Fala de novo isso. Aquilo que a gente come e se transforma na gente. Exatamente. Olha que profundo isso. Aquilo que a gente come se transforma na gente todos os dias e faz com que a gente tenha um modus operandi de uma forma ou de outra. O que tu vai querer na tua vida? O que tu vai querer comer, fazer, com quem você vai querer se relacionar? O que você vai querer ter de prioridade na sua vida? Em termos de trabalho, de formação, de construção. Tudo isso está pautado nos neurotransmissores que a gente formata todos os dias, através da nossa alimentação, do nosso sono de qualidade, do nosso treinamento e do nosso ambiente. Onde a gente trabalha, com quem a gente convive, com quem a gente se relaciona. Eu posso fazer... te interromper aqui, porque você tá trazendo tudo tão lindo, tão maravilhoso. Sabe quando você sabe alguma coisa, mas ouve sobre a ótica de outra pessoa, vai te encantando? Tô namorando aqui o que você tá falando. Não que eu saiba tudo que você falou, mas algumas coisas que você tá falando aí que o cara já leu e tal. Mas, por exemplo, essa frase que você falou, né? A gente come e aquilo ali vira a gente. O alimento, ele vai se transformar vai integrar, vai organificar nosso organismo, né? Lindo isso. Agora, você tá o tempo todo falando de sentir prazer em comer. Uhum. Eu não sei se você concorda comigo, mas o grande passo da mudança do nosso paciente estaria no momento em que ele entender a diferença entre o prazer sensorial, que é o que deveria ser o nosso prazer com a comida na papila gustativa da língua, que a gente é obra divina, né? Como todo animal que vem para esse planeta, a nossa língua ela vem preparada para saber o que a gente deveria comer. Eu sempre falo assim, cara, se você vê um panda na TV, você sempre vai ver ele comendo a mesma coisa, bambu. E ele sente prazer comendo bambu, porque se ele não sentisse, ele parava. Ele tem tanta coisa ao redor dele, ele parava com o bambu e ia comer outra coisa. Então, a língua dele já foi feita para saber que o bambu é o melhor nutriente para atender as necessidades da célula dele. Né? O panda não come banana, mas o macaco não come bambu, ele prefere a banana, a galinha cisca o milho. Cada animal tem essa necessidade metabólica e a língua dele dita para ele qual é o alimento que ele precisa. Né? Qual é o nosso grande benefício? Nós somos os animais dotados de maior diversidade de papila gustativa para poder sentir prazer com especiarias, com combinações, com agridoce, que é o que a gente tinha que usar, que o planeta nos dá. Só que a indústria do alimento, vamos lá, não vamos crucificar os caras. Eles só fazem o que qualquer um faria. Se eles querem vender, eles têm que dar um jeito de fazer com que a pessoa queira comer. Né? Então, começou-se a adicionar ingredientes na comida industrializada que faz com que agora não é mais prazer sensorial na língua. Agora é córtex gustativo, é dopamina. Né? Então, eles estudam como fazer com que você sinta mais prazer e, inclusive, eles esfregam na tua cara que eles sabem disso e que eles vão ferrar você. Né? Porque eles falam assim, bis, é impossível comer um só.
né? Eles estão te contando, não come o primeiro, porque vai ser impossível ficar só no primeiro. Você vai comer toda a caixa. Mas você vai lá e acha que o slogan é até bonitinho e come. Eles estão te contando, ó, eu descobri como fazer você não conseguir parar de comer. E aí, quando a pessoa ela tá viciada, porque o prazer dela é só dopaminérgico a nível de córtex, ele fala assim, ela vem aquela nutricionista que vai fazer eu comer uma comida sem graça. Porque as pessoas têm essa ideia de que comer saudável é comida sem graça, né? E eu fico com pena, porque quando eu levo esses meus amigos, os haters da alimentação saudável, eu levava no nosso antigo Urban Farms, que eu chorei quando fechou o Tobias, já esteve aqui com a gente. Eu levava lá e os caras falavam, meu Deus, cara, isso é gostoso, né? Porque existe esse preconceito justamente por essa incapacidade de entender a diferença entre prazer real da comida e prazer dopaminérgico, o vício, né? Você concorda com isso? Eu concordo muito. Eu só não concordo com uma fala que, assim, eles aumentam o nosso prazer. Não, eles, na verdade... Distorcem. Distorcem e nos tiram, o que é o mais crítico. Porque adiciona-se, né, o realçador de sabor, o glutamato monossódico, força uma superabertura e captação num primeiro momento para dar uma sensação distorcida e real, né, de prazer e de estimulação cerebral, que a gente sabe, e que depois disso não é passível de manutenção. E precisa cada vez mais, porque não é real, porque não é possível, porque não é natural, porque as nossas papilas gustativas não foram feitas para isso. E daí a gente começa justamente a perder a sensibilidade. Ao que deveria ser. Ao que deveria ser. E a gente deixa de sentir o que realmente existe. Por um princípio mais prazer. E isso é muito grave, isso que está falando é muito grave, e as pessoas precisam entender o seguinte. Tem uma coisa que eu acho assim, o maior terrorismo, o maior crime de todos, que é aquela história da alimentação infantil, né? Alimentação... coitadinho, mas não pode comer, não sei o quê. Coitadinho do quê? Tem que ser feliz. Coitadinho do quê? É feliz comendo coisas naturais, não precisa disso. Desde que ele não conheça o outro, né? Porque senão, a hora que a criança despertar para o açúcar, o resto todo não tem graça. Mas esse é o problema. É um excesso que passa justamente daquele nosso racional, que é uma sensação contínua de prazer, com ordem, com crescimento, com condições de fazer aquilo gerar benefícios enquanto ser humano, nos transformar num ser humano, né, a serotonina, um ser humano mais pensante, com sensação de segurança, de pensamento coeso a longo prazo, estratégico, né, para um devaneio que tu acha que tu tem de colo, de momento absoluto, e que depois não se mantém, porque a vida não é assim. Então, o que acontece? Daí, eu tenho uma alimentação muito infantil, não sei o quê. Não tem. Não existe isso, né? As pessoas criaram isso para as crianças. Elas deturparam a alimentação desde a infância. Onde você tem que comer coisas naturais, não é gelatina com açúcar e com aquele monte de corante, não é doce, não é nada disso que vai dar felicidade. E é uma coisa que eu prezo muito nas minhas mídias e que é uma coisa muito orgânica, assim, nas minhas mídias que eu ensino as pessoas, que eu mostro as minhas crianças se alimentando. E daí é muito engraçado que é o seguinte... Elas pegam alface americana direto da geladeira e comem assim. Mãe, como é crocante, como é gostoso. Elas pegam pimentão e comem como fruta, né? Como fruto, tomate. E daí eu recebo direct assim, meu Deus, mas criança pode comer pimentão? Batata frita que não pode. Então, assim, né? Daí eu acho muito engraçado, assim... Meu Deus, criança pode comer pimentão, mas ninguém tem dúvida que pode levar no McDonald's. Ninguém questiona isso, né? Criança pode comer um hambúrguer desses, todo artificial.
todo artificial, cheio de glutamato monossódico, super cancerígeno, que vai dar uma estimulação super nefasta e irreal desde pequeno, estragando tudo, com um monte de aditivo químico. E daí eu não sei o que é pior, porque às vezes as pessoas ainda me mandam assim, não, mas assim, eu levo meu filho no McDonald's, mas daí eu dou Coca-Cola, eu peço sem açúcar. 0. Ótimo. Beleza. Ó. Uhul. Uhul. Né? A Aspartame agradece, já estamos fomentando a criança já ali desde pequena para problemas crônico-degenerativos mentais, depressão, para ter um vício maior ainda no açúcar, porque, né? Ou se dá açúcar demais, ou então se dá aspartame para estragar o cérebro, os neurotransmissores. A gente não tem solução para isso. A solução é bem óbvia. É alimentação de verdade, né? É desembalar menos e descascar mais. É comida de verdade. E tá tudo certo nisso. E não pode ser tão difícil as pessoas entenderem isso. Perder o prazer no básico. Né? Eu vi e comprei um livro ótimo que é a Nação Dopamina. Ela já começou indicando o livro já aqui. Eu falei que ela está acabando com o meu podcast. Já quebrou tudo. Ó. Opa, mas a gente indica mais depois. Né? Mentira, você é a dona do programa, tá? Você faz ele de trás para frente, de frente para trás, como quiser. Nação Dopamina. Nunca muito legal e recomendo muito. Pronto, já está embaixo o link aí. Adriano, bota o link para quem quiser, abaixo do vídeo. Porque, assim, as pessoas estão sendo doutrinadas. E, assim, gente, entenda o seguinte, tá? Brevemente. Dopamina não é ruim, é maravilhosa. Necessário. Tudo necessária, na medida certa. Tudo, né? Entre, muitas vezes, o veneno e o antídoto, a questão é a dose. Né? A gente sabe disso. E essa questão, a dopamina é maravilhosa, ela é super necessária para diminuir a compulsão alimentar, para melhorar a nossa motivação, o nosso foco, seja no trabalho, na dieta, no exercício, tudo maravilhoso. Mas, demais, ela passa desse centro de racionalidade e vai naquele centro né, momentâneo de prazer que não se mantém. E daí as pessoas não conseguem mais fazer nada que demore. Daí é o TikTok, o vídeo tem que ser de 30 segundos. Shorts, 1 minuto. Máximo 1 minuto. Olha, 1 minuto, se for muito interessante. Não dá nem para gaguejar, respirar, tem que ir para conectar a pessoa. E daí o que acontece? Vai conectar como com a alimentação? A gente não se alimenta em 1 minuto, né? E nem consegue tanta dopamina num prato de salada e verdura. Exatamente. E porque não tem que ter tanta dopamina, tem que ter o suficiente ao longo do dia, tem que ter uma secreção quando acorda, cada 8 horas, ela tem que se manter contínua ali, coesa, para dar aquela motivação, para a gente ficar saciado, né? E não ter aquele buraco negro que parece o Triângulo das Bermudas e que parece que tudo some de repente, que às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não sou compulsiva. A pessoa acha que não é, mas ela tem uma compulsão subclínica, porque ela come, daqui 30 minutos, Triângulo das Bermudas, sumiu, né? Sumiu. Daí precisa comer de novo. Né? Então, as pessoas não estão entendendo que tudo isso coexiste. E daí, como é que eu vou chegar para ouvir o meu nutricionista, o meu médico, 1 hora a gente falando, se a pessoa tem 1 minuto já está com dificuldade de manter a atenção? Ele está ali te ouvindo, mas ele está pensando em qualquer outra coisa, menos na consulta. Exatamente. 1000 outras coisas. E depois não vai se conectar com o resto também, que não consegue manter nada. E daí, né? Eu sempre digo, quando os gatos saem, os ratos tomam conta, né? Daí são os picos de cortisol, de excesso de glutamato, e tudo fica muito ruim. E tá todo mundo muito depressivo, e nada me contenta, e nada me abastece. E daí eu vou nesse profissional, eu vou naquele outro que disseram que é maravilhoso, e eu faço uma série de coisas e eu não consigo nada. Porque não é o profissional, é a gente. E entender essa dinâmica de vida que precisa ser revisitada.
não é só o profissional, né? Depois de trocar de vários profissionais, ele troca de várias canetinhas. Ele usa Victosa, Saxenda, Ozempic, agora é o Wegovy. Daqui a pouco vai ter outra. Até que ele desiste e faz uma bariátrica. Porque o problema não sou eu, é o mundo. Né? Então, eu não tenho que mudar. O mundo tem que mudar. O mundo tem que me oferecer uma solução, né? A sibutramina não deu certo, as canetinhas milagrosas também não. Então, eu vou terceirizar isso que tinha que ser meu. Eu terceirizo para... E bariátrica é bom, né? Bariátrica é ótimo. Você não acha? Eu acho ótimo. Para o médico que ganha dinheiro fazendo isso, é ótimo. Para desabsorção de nutrientes, né? E aumentar a depressão. Para encurtar o tempo de vida da pessoa depois. Ótimo, é ótimo. Né? E o Ozempic também resolve tudo, né? Tudo. Enquanto você usa. E isso que eu digo, assim, o que acontece? As pessoas, elas têm que saber a verdade das coisas que elas fazem, que elas usam. Ok. Eu digo, olha só. O Ozempic, ele tem um efeito colateral que dá menos porcaria do que o resto todo que já foi feito para emagrecimento. É o menos ruim. E que daí vai te dar um efeito colateral que é uma parestesia parcial da musculatura lisa do sistema digestivo. Ou seja, vai diminuir a tua digestão. Ou seja, é quase uma bariátrica sem a cirurgia, sem corte. Tu só não consegue comer. Não consegue comer. Que maravilha. Fica enjoado. Que maravilha. O sonho de todo mundo. Que maravilha não ter que se responsabilizar em não comer, né? Beleza, não sou julgadora, ok. Quer usar? Beleza. Mas assim, então trata qual foi a causa do teu distúrbio isso, né? Enquanto isso. Essa é a questão. Tu tem ansiedade por doce, carboidratos, precisa aumentar a serotonina, precisa melhorar a dopamina, diminuir a compulsão alimentar. Então, tem que melhorar isso. Né? Qualidade de alimentação, composição de alimentação em determinados momentos do dia, o sono, não tem como dormir mal, pode comer ouro. Aliás, ouro não, porque é metal pesado, gente. Mas assim, pode comer o que for, não vai funcionar se dormiu mal. Não vai funcionar se o dia é horroroso. Não vai funcionar se não fizer exercício. Né? Então, assim, esse quebra-cabeça precisa se fechar. Enquanto daqui a pouco a pessoa dá o pé na porta e assim, tudo bem, sou super compulsiva, tá tudo uma droga na minha vida, eu não consigo mais sozinho. Ok, então tá, vai lá. Mas faz a coisa certa. Mas daí tu vê, né, eu parei de tomar Ozempic e vou ter que tomar de novo. Sim, mas tu consertou o que estava errado? Porque o Ozempic não vai resolver isso. É meio lógico, né? E os neurotransmissores, e né, o que estava desregulado. Porque daí tu está resolvendo, na verdade, a consequência, mas não a causa. A causa continua ali. Quando saiu o Ozempic, a causa continua ali. Então, eu acho que é isso. As pessoas pararem... Eu acho que de tudo que a gente está falando, as pessoas entender que elas têm que se responsabilizar pela sua vida. Autorresponsabilidade. Adoro essa expressão. Isso. Autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade a gente consegue fácil com autocuidado. E com alto amor. Isso. Quando a gente olha pra gente, né? Quais são os meus pontos negros, onde é que eu caio, quais são os meus gatilhos, o que tá ruim na minha vida, o que eu preciso detoxificar da minha vida para ser feliz. O que eu preciso para ser feliz? Isso é muito importante. Senão, nada vai funcionar. E é por isso que as pessoas continuam não tendo adesão e continuam tendo efeito sanfona e vão continuar sempre e se frustrando cada vez mais. Mas tem uma coisa muito importante que eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa entender, que é o seguinte: não tem milagre, mas tudo tem jeito e o organismo é treinável. A gente é treinável. Para tudo. Para tudo. E quando a gente muda essa mentalidade, esse mindset de começar a ter prazer em fazer a coisa certa, em vencer o dia, e realmente, depois de um tempo, isso não é filme de Hollywood, nem ficção científica, não acontece em 2 horas no primeiro dia, mas acontece. A gente começa a ter secreção real de neurotransmissores bons na medida. Por conseguir fazer a coisa certa. No equilíbrio. No equilíbrio. Você sabe que eu tenho
um colega meu que é o Dr. Fábio Gabas, ele é meu sócio lá em São Paulo, da clínica de lá, e ele é neurocientista, né? Vamos dizer que ele estuda o comportamento do cérebro, né? Ele se determina neurocientista. E é o cara que me ensinou tudo que você está falando aí, de como identificar falta, excesso de neurotransmissor. Primeira vez que eu entendi como a meditação e o mindfulness funciona, né? Desligando as amígdalas, acionando o córtex pré-frontal, tudo isso eu aprendi com ele. E aí, ano passado, a gente fez a gente estava jantando e falamos assim, cara, 84% da população do Brasil e do mundo hoje encontra-se em algum nível de ansiedade ou depressão. É muito. Todos são medicados? Não, mas tem um diagnóstico de algum nível, né? Mais tristinho, mais ansioso. E aí a gente sentou e num final de semana nós gravamos no final de semana inteiro o curso Fim da Depressão, que é um curso, deve dar... Quantas horas, Adriano, tem o curso? 8 horas? 9 horas? Algo perto disso. E a gente colocou esse curso só online, assim, sabe? À venda. Qual a minha parte no curso? A minha parte é essa, é ensinar as pessoas a como modular o intestino, que tipo de alimento tirar, que tipo de alimento colocar para remodelar toda a microbiota e começar a produzir serotonina e dopamina endógeno, para não precisar do exógeno, do de fora, né? E a gente colocou esse curso à disposição em dezembro. A gente comemorou agora 1.500 inscritos e 96% das pessoas que assistiram, que participaram do programa, falaram que mudaram alguma coisa. Alguns diminuíram a dose do antidepressivo, outros não tomavam remédio e conseguiram ficar bem sem ter que tomar remédio. A orientação nossa não foi parar de tomar remédio, né? Simplesmente fazer o teste e ver como que se sentiam, né? Então, ali ficou claríssimo. São 1.500, é um estudo, 1.500 pessoas, é um super estudo que a gente fez, né? 1.500 pessoas que seguiram, tiraram os alimentos tóxicos, botaram os alimentos naturais. E eu, obviamente, não dei dieta, não sou nutricionista, eu simplesmente dei orientações, entendeu? Eu falei, o que você não come e o que você deve pôr na tua alimentação. Inclusive, sempre dizendo, se você conseguir pagar por um nutricionista para te fazer a dieta mais equilibrada possível, ainda com cálculo, melhor ainda, né? E a gente teve ali, então, 96% de pessoas que escreveram e falaram, eu percebi mudança, né? A gente botou o nome O Fim da Depressão, mas muita gente perguntou, e para ansiedade, serve? Eu falei, cara, serve, né? Sim. E a parte do Fábio Gabas foi ir para o outro lado, daí falar, dar técnicas, dar cursos, da dinâmicas, né? De o que fazer no dia a dia, como meditar. Porque as pessoas falam, não sei meditar, porque eu sou muito ansioso, não consigo, meu cérebro não para. Então, tem meditação guiada. Inclusive, quem de casa aí comprou esse curso, fez parte do programa e quiser escrever abaixo aqui, bota. Para nós é importantíssimo saber a sua experiência. Quem também não participou, quer conhecer o programa, Adriano, bota o link aqui abaixo. É um programa que você tem, inclusive, 15 dias de garantia, né? Ainda 15 dias de garantia. Se inscreve, participa, não gostou, pede reembolso, não é para mim, duvido que isso vai acontecer, né? Agora, foi um estudo, 1.500 pessoas, é um grande número. Então, assim, tudo isso que você está falando está endossado por pessoas que fizeram, que participaram. E aí vem uma coisa que eu quero puxar o ganchinho disso, por isso que eu comentei dessa parte de como melhorar a função do intestino, porque, assim, quando eu comecei a sair do plantão, que eu trabalhava só em plantão, e fui para um consultório, meu primeiro momento ele foi trabalhando com medicina do esporte. É o que eu fazia lá 10 anos atrás, eu acho, ou até mais que isso, não me lembro. Foi medicina do esporte. Aí eu fui para um consultório, começar a atender pacientes que vinham procurar melhora da performance, né? Queria emagrecer um pouquinho, melhorar a definição e tal. E nessa época que eu estava engatinhando, ainda estou, mas eu engatinho um pouco melhor hoje. Mas eu estava ali resbalando, engatinhando. Pela primeira vez eu ouvi, 10 anos atrás, o termo nutrição funcional. E esse termo eu ouvi, por quê? Porque existia em Porto Alegre uma pessoa que trabalhava, uma nutricionista que trabalhava aqui, que ela começou a levantar esse conceito e eu não entendia muito bem,
eu fui buscar essa informação. Na época não era tão fácil a informação, né? Não existia YouTube, não existia... Não era. Aí eu fui buscar essa informação e eu falei, caraca, isso tem total fundamento, né? Essa pessoa era você, que foi a pioneira em falar de nutrição funcional. E eu tenho certeza que um monte de gente em casa agora está ouvindo e falando, mas eu já ouvi esse conceito de nutrição funcional, mas não faz nem ideia do que seja isso. E assim, eu queria saber, como que foi isso? Como que você buscou isso? Como você teve acesso a esse movimento? É um novo movimento que estava tendo na época, assim, né? E você caiu de cabeça, mergulhou, defendeu, dominou o assunto. E eu vou te falar assim, tá? Nunca foi com... Nunca, juro por Deus, nunca foi com inveja ou com qualquer coisa assim. Mas eu tava querendo me colocar no mercado, eu tava querendo ter paciente e queria poder cobrar um valor bacana pela minha consulta, né? E aí vinham todos os pacientes, todo mundo que vinha para mim, que estava querendo melhorar o seu corpo e tal... 100% deles eram todos os teus pacientes. Falava assim, não, porque eu já tenho uma nutricionista, eu tô indo numa nutricionista maravilhosa. Falava, caramba, todo mundo que passa aqui fala dessa tal da Luana Flores. E na época, assim, eu perguntei lá na época para para outro, falei, gente, quanto que é a consulta da Luana Flores lá? Eles falavam, nossa, um dia eu quero chegar, tá no nível dessa menina aí, dessa moça, que eu só via você em foto, aquele shape lindo, toda magrinha, e assim, todo mundo rasgando elogio para você. Foi ali que eu comecei não te invejar de forma alguma, mas te admirar e te usar, inclusive, como meu target. Assim, eu quero fazer o que essa mulher faz. Assim, como é que ela encanta? Os pacientes chegavam lá e só faltava a camiseta com a foto da Luana, fã-clube. Mas era uma idolatria, sabe? Uma coisa assim. Eles falavam, ela mudou a minha vida. Porque eu tentei sempre, nunca consegui. Foi a primeira vez que eu fui numa nutricionista e que me ajudou a emagrecer, que me ajudou a melhorar a hipertrofia e tal. E eu ouvi isso diversas vezes. Foi a primeira vez que uma nutricionista conseguiu me ajudar. Então eu comecei ali a querer te copiar um pouco, assim, sabe? Falei, eu vou seguir os passos dessa nutricionista. E assim, isso, quando eu falo, é com total admiração, sabe? Sempre admirei muito. Porque para chegar nesse nível que você chegou de ter um fã-clube numa cidade grande, Porto Alegre não é São Paulo, mas é uma cidade grande, sabe? E você, por muito tempo, enquanto você quis, você dominou o mercado da nutrição. Depois você botou outras prioridades na tua vida, maternidade e tal, você nunca deixou de brilhar. Você nunca desceu degraus, né? Você simplesmente se afastou um pouquinho de rede social e tal, né? Sim, mas você existia Luana Flores e o resto, né? Não existia o segundo lugar. Você dominou esse mercado. Então, assim, conta um pouquinho assim, para nós, como que você descobriu esse universo da nutrição funcional e o que é a nutrição funcional? Eu fico muito feliz ouvindo tu falar sobre isso, porque assim, eu recebo ainda hoje em dia muita gente que, eu fiz nutrição inspirado em ti, não sei o quê. Eu dava por muito tempo curso de carreira de sucesso para o pessoal da nutrição ali, da URGS, da fundação e tal. E sempre adorei muito. Bom, eu comecei com nutrição esportiva também, sempre fui atleta, mas eu desenvolvi 4 problemas autoimunes, eu tive muitos problemas na minha vida, e daí eu fui para essa parte da nutrição funcional, né? Na época também me tratei com o Gabriel de Carvalho, que foi para lá para fora e trouxe essa questão funcional, da medicina funcional, numa vertente nutrição funcional e tal. E eu mergulhei dentro disso. Eu sempre adorei muito bioquímica, fisiologia, e aquilo me salvou. Teve uma época que eu tomava 12 medicamentos por dia. Remédios. Remédios. Para remediar. Eu disse assim, eu não quero mais viver se for para viver assim. Não quero mais viver. Eu não tinha qualidade de vida, não tinha nada. Eu passava todo meu sábado, 2 horas, das 8 às 10 da noite, vinha um pessoal do hospital me dando um medicamento na veia. Enfim, foram tempos muito difíceis. E daí, com a questão da nutrição funcional e trabalhando com a questão da bioquímica, da fisiologia, os compostos,
eu consegui em 3 anos deixar de tomar todos os medicamentos. Eu tive que assinar termo de compromisso pela minha vida, para parar de tomar corticoide, imunossupressor. Os médicos não querem, né? Você tem que assinar que você vai morrer se você parar de tomar remédio. Não, e assim, não tinha mínima condição de viver daquele jeito. Era sobreviver, não é nem sobreviver, acho que subsistência, que é pior que sobreviver. E eu consegui parar de tomar tudo isso. A gente sabe que problemas autoimunes, teoricamente, não tem, né? A gente não cura, mas a gente tem remissão, enfim. Então, hoje em dia, eu não tomo nada, vivo super bem com os meus compostos, com a minha vida saudável. E mesmo em momentos de estresse, tem as ferramentas de mindfulness, tudo isso, e consigo viver com alta qualidade. E daí me apaixonei muito mais por tudo isso. E fui estudar tudo isso muito a fundo, a questão da nutrição funcional, do funcionamento orgânico, e entender que tudo parte do intestino. E eu sou uma pessoa que eu posso falar sobre isso porque eu tenho uma questão genética em relação ao intestino, que é complicado, e hoje em dia a gente sabe que existe problemas genéticos de inserção de flora intestinal e tudo mais. Eu fui alimentada 100% só com leite materno quando eu nasci, e mesmo assim, eu tinha 6 meses, a minha mãe tinha que botar supositório de glicerina, botar uma luva, pegar a glicerina e tirar tampão de mim. Quase como um fecaloma, tirar um fecaloma. Exatamente. Tá? Então, assim, eu sempre tive muito problema desse tipo de intestino. E ainda na minha fase de adolescência, fui para a nutrição, além da questão do exercício físico, por problemas que eu tive relacionado a transtornos alimentares e compulsão alimentar. Eu tive todos os tipos de transtorno, compulsão alimentar, TOC, né, que é diferente do transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia, bulimia. E dentro da bulimia, comecei justamente tomando laxantes, que já era ruim, ficou pior ainda. E depois disso foi que eu desenvolvi todos os problemas autoimunes. Ou né? seja, nada veio de graça. Nada veio de graça. Enfim, fui estudar tudo isso e daí comecei aqui em Porto Alegre, principalmente, falar dessa questão de nutrição funcional e detox e alimentação viva e suco verde. Uma época era absurdo, tipo assim, aquela mulher é louca, né? Ela dá um suco gummy, um negócio verde pra gente tomar, nada a ver, né? Amargo, ruim. É. As pessoas ainda davam um chazinho com bolacha, né? Então, e arrumar a questão do intestino. Entender que tudo parte daí. Bom, se a nossa porta de entrada, se a gente é o que... todo dia a gente é aquilo que nos nutre. O que a gente comeu ontem vai ser a gente amanhã. Inclusive nas nossas decisões, nossa capacidade mental de se alimentar, de trabalhar, de viver, de se relacionar. O que a gente comeu ontem, hoje, né? E hoje vai ser o que vai guiar o nosso cérebro e nossas atitudes. Mas tudo isso vem de onde? Do intestino. A gente tem que absorver nutrientes, né? Eu sempre digo, tudo bem que acredite em Deus, eu acredito, mas, né, ele fez ali, mas Deus não dá todos os dias pra gente. A gente tem que batalhar por isso. Não, e nem foi ele que inventou o nuggets, o fandangos. Eu sempre digo isso, tem dúvida se é bom? Na dúvida. Deus que fez? Deu em árvore, saiu do solo, se não, é bem possível que não seja boa coisa, né? Se foi inventado pelo homem, pode ser... E mesmo saindo do solo, tem que ver se não foi modificado geneticamente, né? Tem tudo isso nos dias de hoje. Mas, assim, então, assim, eu sempre digo, existe uma grande diferença, né, entre nutrição e alimentação. Porque a gente tem que ingerir, digerir, absorver, transportar no sangue e assimilar na célula. Daí, um monte de coisa. A chance de dar erro aí é grande, né? É grande, né? E daí as pessoas acham que ingerir, que se alimentar, já é nutrição. Não é. O quanto a gente absorve, qual é a nossa condição de absorver, qual é a nossa condição, a nossa inteligência intestinal para digerir, para tirar todos os nutrientes, para absorver tudo, e daí para a gente conseguir gerar benefício na nossa célula, no nosso metabolismo, no nosso cérebro. Se todos os dias o nosso cérebro para funcionar, para a gente conseguir raciocinar e ser um ser inteligente, tomar atitudes certas, a gente precisa de nutrientes que vieram do intestino, da nossa alimentação. Só que tem pessoas que pensam assim, ó, que eles concordam que você ingere, que você digere.
Só que aí eles pensam que na fase 3 existe uma via alternativa, que é assim, se o que comeu é bom, aí absorve. E se o que comeu é algo ruim, vai embora sem ser absorvido. Tem pessoas que eu acredito que, vendo o comportamento, eles pensam assim, se eu comi esse hambúrguer cheio de glutamato, não, meu corpo, se não tem coisa boa, ele só bota fora, simplesmente bota fora. Aquilo ruim não vai interagir com o meu corpo. Eles pensam isso. Não, e isso é um grande problema, porque olha só, detoxificação é um processo que precisa acontecer todos os dias para a gente não morrer. Mas acontecer em que condições, em que nível, em que qualidade, né? Então, quando a gente aumenta o processo de detoxificação e diminui o nível de toxinas, o nosso intestino consegue fazer esse processo de excreção dessas toxinas mais pesadas. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, o intestino não só absorve nutrientes, como ele tem que tirar toxinas que a gente tem em contato, metais pesados, isso tudo do sangue, levar de novo para ele e excretar. Então, ele é um órgão de absorção e de excreção de toxinas pesadas. Mas se o intestino está ruim, se ele está em sobrecarga, faz isso como? Nem absorve, nem excreta. E nem excreta. É o caos. É o caos. Porque daí a gente não consegue tirar as toxinas de dentro que ele deveria excretar e aquilo que ele não está conseguindo digerir e absorver vai gerar um processo de fermentação, aumento de flora patogênica e vai gerar mais toxinas que vão ganhar nossa corrente sanguínea e gerar mais estrago nas nossas células, no nosso cérebro. E daí o caos instalado na sua plenitude, que é o que a maioria das pessoas vive nos dias de hoje. E assim, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer com que os órgãos consigam funcionar a contento, né? A gente precisa dar manutenção. Daí a gente pega e compra um carro bom, né? Não, eu não vou botar a gasolina aqui nesse posto qualquer aqui, imagina... Bandeira branca. Imagina, depois uma gasolina adulterada. Mas a gente coloca dentro do nosso organismo, que é uma máquina que a gente não tem condição de trocar. O carro fundiu o motor, tu trabalha bastante, vai trocar o carro. Mas a nossa máquina a gente não tem condições de trocar. Daí a gente passa colocando gasolina adulterada, não dando geometria e balanceamento, que é pior ainda. Tipo assim, eu coloco gasolina adulterada, eu sei, mas pelo menos eu faço uma boa geometria e balanceamento de tanto tempo. Não, a pessoa que coloca a gasolina adulterada já não vai fazer geometria e balanceamento. E daí quer que funcione a contento o resto da vida. E depois não sabe por que sofre. Né? Eu sempre digo isso para o paciente. Tu sabe se tu vive no teu melhor? Qual é o teu potencial? Qual é a tua máquina? Que máquina tu é? Ele não sabe, ele não consegue comparar, né? Ele não conhece a versão plena dele. Aí que tá. Mas então tem que experimentar. Tem que fazer o seu melhor. Meu Deus, Luna, eu tô vivendo tão melhor. E as pessoas dizem isso, eu vim aqui para emagrecer, mas eu tô pensando melhor, eu tô mais tranquila, eu tô vivendo melhor, eu tô mais feliz, eu tô com mais energia, eu acordo bem, eu vivo bem, estou tendo mais prazer em treinar, tudo, mais imunidade, não ficar doente o tempo inteiro. Chegou o inverno, então a gente fica doente o inverno inteiro. Não, né? Fica doente, porque o organismo está trabalhando no vermelho, no mínimo, na reserva, sempre no pior. Qual é o melhor? Né? E isso é o intestino. E o intestino, ele ainda é responsável pela nossa primeira barreira de defesa, né? A nossa primeira barreira de defesa, que é inata, que é a gente tomar contato com os vírus, bactérias, os agressores, os agentes nefastos, e não deixar com que entre e tome conta do nosso organismo, porque a gente coexiste com isso o tempo inteiro, tem a ver com o intestino. Uma vez que o intestino não deu conta, eu fiquei doente, daí agora todo um outro sistema, segundo a barreira de defesa, vai ter que lutar contra esse agente. É mais desgastante. Promover uma guerra, é desgastante. Eu perco qualidade de vida, eu perco o tempo da minha vida, eu perco de ser feliz, eu perco de render, né? Um monte de coisas. E pra quê? E é ruim ficar doente, né? É horrível. Dor no corpo, sensação de que só quer ficar na cama. É horrível. Eu vivi até os 20 e tantos anos direto, assim. É horrível. E aí é o que você falou, eu achava normal, porque eu não imaginava possível
viver uma vida sem ficar doente. Eu tomava 6 antibióticos por ano para sinusite, sempre com rinocinusite, amidalite, mas eu conhecia a minha versão 30%. Mas você imagina, eu com 4 problemas autoimunes, eu sempre tive muito problema de formação de muco, problema respiratório. Eu tinha bronquite, asma e sinusite. Eu fazia sinusite um mês sim, um mês não, eu tomava antibiótico. Essa era pior que eu, então. Isso. E daí, bem no auge do inverno, daí aquilo era tanta secreção e tanto muco, tanta inflamação, que descia e fazia um problema respiratório mais grave. No auge do inverno era normal, aquilo era o que eu conhecia, eu achava que a vida era assim. Ixi, lá vem o inverno, já tô pronta, vai ser assim, tá tudo certo. Horrível. Pra quê? Muita gente vive assim. Muita gente vive assim. E tudo começa no intestino. O quanto a gente tem condições de absorver todos os nutrientes que a gente precisa e o quanto a gente tem condições de excretar as nossas toxinas. Isso que as pessoas também não entendem. Eu falo muito isso no consultório. A gente tem várias formas de excretar toxinas, né? Que não é só detoxificar, excretar toxinas. Né? E a principal delas é o intestino. Intestino, urina, sistema reprodutor. Suor. Exatamente. Pele e respiração. São os principais, os 5. Só que quem detoxifica as toxinas mais pesadas é o intestino. Metal pesado é intestino. E aí faz como? A gente tem contato com um monte de alumínio, de mercúrio, de arsênio, de tudo. E as pessoas não têm essa ideia. E não é terrorismo nutricional, mas, assim, para cada veneno, um antídoto, a gente tem que saber. Tu gosta de usar perfume bom? É arsênico. Na roupa. Botar na... Uso na roupa. Eu compro 2, sempre tenho um no consultório em casa, porque na roupa, como na roupa. Né? Como a roupa não tem aquela membrana de fosfolipídio, que nem a nossa célula, não agarra, né? O arsênico não agarra. Daí o perfume dura menos. Daí tu vai passando, entre uns pacientes tu vai passando na roupa, né? Porque daí não dura, que nem na pele. Mas perfume bom que dura é arsênico, né? E daí a gente tem um monte... Daí o pessoal gosta, super good vibes, legal, mas tem que cuidar também. Daí usa qualquer tipo de incenso, daí tem cádmio, tem chumbo, né? Então, assim, a gente tem contato com metal pesado o tempo inteiro. Todo. Não existe como ser saudável hoje, existe como ser menos doente. Saudável não tem como você ser. Eu sempre brinco, mas falando a verdade, que a vida é um eterno equilíbrio entre intox e detox. Intox e detox, intox e detox. Não tem. Viver intoxica a gente. Ponto. Não tem. Viver intoxica a gente nos dias de hoje. Mas a gente tem que ter essa consciência, não é para fazer terrorismo, mas é para saber. Então tá. Aqui, né? Hoje eu comi fora, a panela de alumínio, beleza. Tá, então o que eu vou usar que possa detoxificar esse alumínio de dentro de mim, esse mercúrio, esse chumbo, né? A gente tem tanto... Uma clorela, toma uma clorelazinha no dia seguinte. Isso, clorela, espirulina. Sabe, não pode ser tão difícil, não é difícil. Suco verde tem N tipos de suco verde, não precisa ser muito amargo, não precisa ser muito ardido, tudo tem como fazer. Basta não dar desculpa e querer viver mais saudável. E quando a gente vive mais saudável, a gente vive tão melhor, a gente é tão mais feliz que a gente compra aquela ideia fácil. A gente só precisa conseguir experimentar estar do outro lado. Aceitar, que é o mais difícil, é convencer a pessoa. Fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, te permita 4 semanas. Pô, 4 semanas da tua vida, isso não é nada. Porque quando chega nas 4 semanas, por incrível que pareça, a pessoa fica 60 anos se matando. 4 semanas... cuidando da alimentação, ela não vai, obviamente, ficar 100%, mas ela já começa a perceber que alguma coisa mudou. A barriga já não está feita um peixe baiacu, passa o dia inteiro inchada, distendida. Ela já percebe que o intestino já não faz tanta força para ir no banheiro, ou não tem tanta diarreia, né? Porque tem gente que... Eu vivia com diarreia, até meus 24 anos de idade, era só diarreia. Então, ela já começa a perceber isso. Só que ela tem que se permitir, senão... Não tem como. E uma coisa muito importante, eu acho muito engraçado assim que as pessoas ainda pensem. Intestino, às vezes a pessoa vai para emagrecer, tá? Daí eu dou um modulador intestinal, isso, aquilo. Luna, mas o meu intestino, ele é bom. Tá, mas peraí, olha só, tu me disse que eu vi aqui, tu escreveu que ele é bom assim, ó, tu toma sempre em jejum um café preto. Daí tu evacua. Só é bom por causa... Ou seja, tá
tá te intoxicando, tu tem ali um estímulo para expelir aquela toxina, né? Não que eu ache ruim o café preto, mas não é bom para todo mundo. E se a pessoa precisa, para evacuar, tomar um café preto em jejum, já está tudo errado. Então, assim, o intestino não é bom. Não é bom. Evacuar todos os dias não significa que ele é bom o suficiente, que ele está absorvendo bem. Intestino não é só para não ficar com a barriga distendida, é para a gente ter metabolismo bom, é para a gente ter imunidade, é para a gente ter pele e cabelo bom, é para a gente ter energia durante o dia, é para a gente ter longevidade, é para a gente ter bons pensamentos, para a gente trabalhar melhor, viver melhor. E intestino é porta de entrada para tudo. Não tem nada que funcione sem intestino funcionando bem. E funcionando bem não é só evacuar todos os dias, né? A imunidade, na minha opinião, é um belo quesito para saber como que está o intestino do paciente. Eu pergunto isso para ele, eu falo, né? Você resfria muito facilmente, você gripa muito facilmente, porque as pessoas pensam que ter uma boa imunidade é simplesmente, não, eu nunca tive câncer, elas pensam nas doenças bravas, mas o resfriar toda hora, aquela coriza toda hora. Vamos aproveitar aqui, a gente tem o minuto do nosso patrocinador falando de imunidade. Aqui, ó, Imuno Golden Whey, um produto incrível que eu gosto muito de prescrever. E a Essential traz para nós aqui um pouquinho do que é esse produto. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. This is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. Eu amo esse Imuno Whey, né? Ele tem uma formulação da Essential que justamente consegue manter o máximo dessas imunoglobulinas do soro do leite, super ativas, para melhorar muito a nossa imunidade, melhorar o intestino. Eu amo esse produto no inverno, assim, eu acho que todo mundo deveria tomar. Esse é um problema, né? Falar de inverno, porque também a gente está aqui no sul, onde os frios são mais rigorosos, e existe uma questão muito forte do comfort food do inverno, né? No inverno as pessoas elas sentem uma necessidade maior de caloria, só que muitas vezes essa escolha não é feita com a sabedoria que deveria, né? Porque daí vai para uma caloria ruim, uma caloria inflamatória, a gordura ruim, né? E aí a gente entra naquela seara do projeto verão, porque o cara se acaba no inverno. E quando começa a ver o primeiro raio de sol brilhando, ele lembra, ai meu Deus do céu, vai vir o verão, eu estou aqui todo branquelo, redondo, sem definição nenhuma, como é que eu vou para a praia agora e tirar a camisa? E aí corre para nutricionista querendo o tal do milagre, né? Isso aqui no sul, eu acho que seria melhor você trabalhar no Rio de Janeiro, que o povo se expõe na praia o ano todo, tá sempre cuidando do corpo, né? Que não deveria ser pelo corpo, né? A escolha do alimento deveria ser pela saúde. Mas ok, se é pelo corpo e assim pelo menos a pessoa está conseguindo fazer boas escolhas, eu até aceito, né? Isso é terrível, porque as pessoas precisam entender que... Eu tenho uma frase que é clichê, mas que funciona super bem, que é o corpo que a gente mostra no verão, a gente constrói no inverno, ou seja, ao longo do ano. E, assim, o problema são as escolhas que são péssimas, é a questão cultural. Porque no inverno, a gente chega a gastar 30% a mais de calorias para manutenção do calor interno. Então, o que acontece? A gente tem as UCPs, que são as unidades de geração de calor, que quando a gente está no calor, elas ficam adormecidas, porque a nossa ideia é resfriar o organismo. Então, a gente retém líquido, que é para tentar diminuir, porque aqui fora, estando 40 graus ou 5, a gente tem que manter 36,5 em média, né? Beleza. Então, o que acontece? Nesse período, quando a gente está no calor, essas UCPs, elas trabalham bem menos.
Daí, quando começa a esfriar, baixar a temperatura, tem que gerar calor interno. Vamos acordar essas UCPs que estão aí adormecidas, elas começam a trabalhar. Quando elas são acordadas, de início, eu faço essa analogia, como elas estão meio assim, voltando da hibernação tipo urso, elas preconizam um aumento de vontade de carboidrato, que é o mais fácil de gerar esse calor interno. Mais rápido. Mais rápido, mas não é a única forma. Né? Então, no início do frio, dá mais vontade, e daí tem aquela questão cultural de que faz um tempo que não estava um friozinho, que vontade que eu tô de subir a serra, fundido, não sei o que, né? E daí está instalado o problema. Então, as pessoas gastam 30% a mais, mas elas comem 100% a mais. Então, assim... Não fecha a conta. Não fecha a conta. E se envergonhe, tá? Porque se está engordando no inverno, é porque está comendo muito demais. Porque... já está gastando mais, 30%. Se está engordando no inverno, imagina o quanto extra está comendo, ou de coisas inflamatórias, nefastas, porque eu sempre digo, tem a matemática e tem a bioquímica. Nem tudo só é déficit calórico. Óbvio que a gente sabe que comer menos para poder queimar em gordura, a gente sabe que é necessário, tudo mais. Mas tem a bioquímica, o quanto o organismo está inflamado, o quanto o nosso organismo está responsivo, o nosso metabolismo está pleno, o quanto o nosso cérebro tem condições de gerar uma condição de a gente ter uma relação boa com a alimentação, se alimentando certo, com o intestino bom. Então, tudo isso, Mandoria não faz verão, e tudo é um quebra-cabeça, e a gente precisa montar esse quebra-cabeça. Mas a gente queima mais. Então, o que acontece? A gente tem que mudar, no início para o inverno, com uma alimentação que ela gere mais estimulação dessas unidades de geração de calor através de uma inteligência que ela possa queimar outras coisas, inclusive gordura. E daí a gente precisa dos alimentos funcionais. A gente precisa do gengibre, a gente precisa da canela, a gente precisa da cúrcuma, a gente precisa desinflamar o organismo e gerar calor através de coisas que não sejam só a base de carboidrato. E, inclusive, treinar o nosso organismo para queimar mais gordura como fonte de energia. Porque a gordura é uma grande cadeia de... A gente que sabe, entende de bioquímica, a gordura, na verdade, é uma grande cadeia de carboidrato, uma super cadeia de energia. Né? Então, a gente pode usar isso super a nosso favor. Um jejumzão para usar, fazer uma beta-oxidação. Isso, um super jejum, né? Uma alimentação para estimular mais bioquimicamente essas rotas de geração de energia através de queima de gordura, de geração de calor interno. Então, tudo é uma questão de estratégia certa. Só que as pessoas, hoje em dia, têm tanta notícia na internet que confunde as pessoas. Confunde. As pessoas chegam lá no consultório, elas não dão, né, a Deus o que é de Deus, César o que é de César. Aí eu estou fazendo tudo isso, não estou tendo resultado. Sim, mas tu está dando um estímulo para o ganho de massa, outro para perda de gordura, outro para não sei o quê. Nada fecha. Tudo é bom, mas nada fecha. Tá um carnaval. Tá um carnaval. Né? Então, assim, não adianta. No final das contas, é mais em conta e econômico pegar um bom profissional e fazer a coisa certa. Tem resultado mais rápido, assertivo, estratégia. Eu sempre digo, a gente tem que dizer em alto e bom tom para o nosso organismo, bioquimicamente, o dia inteiro que a gente quer dele. A gente tem que conversar com ele, tem que fazer acordos claros com o nosso organismo, bioquimicamente falando, para ele gerar o resultado que a gente quer. Se a gente mesmo deixa ele confuso, não sabe o que está fazendo... eu adoro, né, que eu faço muita caixa de pergunta. Olha só, minha alimentação já está certa, mas não estou tendo resultado. Então eu já sei que eu estou fazendo... Então, não está certo. Não existe isso. Né? Me esforço, faço uma alimentação super boa, mas daí eu tenho muita vontade de doce. Bom, então não está fazendo uma alimentação super boa. O organismo não está inteligente. Funcionalmente falando, a alimentação funcional é isso. É a gente entender quem tu é, o que tu precisa para funcionar bem, e colocar o teu organismo na melhor funcionalidade dele. Na melhor máquina que ele pode ser. Né? E aí é que entra a dificuldade, que é entender que não tem um paciente igual ao outro, né? Exatamente. As pessoas querem a dieta da moda.
E isso é um grande problema. Eu sempre digo isso. Ok, eu acho que a internet é muito boa para motivação, para conseguir trazer o pessoal ali. Até certo ponto, o pessoal está adoecendo muito, porque assim, eu adoro o corpo da fulana e eu queria ser igual a ela, eu faço o mesmo que ela. Tá, mas assim, ela não tem o mesmo teu tipo físico, nem o tipo metabólico, nem o histórico, né? O estado em que a pessoa se encontra naquele momento e o que ela precisa para melhorar e conseguir começar a funcionar bem, para daí responder e ter resultado. Né? Então, assim, não é um igual ao outro. Né? Nem todo treino funciona para todo mundo, nem toda alimentação funciona para todo mundo, e nem toda alimentação funciona para todo mundo a todo tempo. Dependendo da fase que eu estou, eu preciso de uma estratégia ou de outra. O que eu estou precisando nesse momento? O que eu estou querendo? Tem muita mulher que chega lá para mim assim, eu não consigo perder gordura, eu não consigo definir. Daí faz a avaliação dela, ela tem pouca gordura, mas ela tem flacidez tissular e falta de massa muscular. Ela precisa ganhar músculo embaixo para aparecer alguma coisa, para alicerçar aquele corpo. E daí não é a dieta mais restritiva de todas que vai funcionar. Né? Então, muitas vezes, a gente saber que as coisas também têm passos. Né? Nem tudo é bom o tempo inteiro, sempre da mesma forma. É uma coisa bem importante, aproveitar que a gente está com todo esse nosso público e que muitos deles, talvez depois... Muitos já têm nutricionista, mas muitos que estavam insistindo em ser autodidata, ouvindo agora esse teu discurso, amanhã eles vão ligar para um consultório de nutricionista. Espero. E uma coisa que eu bato nessa tecla, eu fomento isso e faço o meu paciente entender. Eu digo assim, cara, olha só, 2 pontos importantes, tá? Primeiro, você vai no nutricionista, passou no nutricionista da minha equipe, tá? Eu peguei meu paciente, atendi e passei para um nutricionista da minha equipe. Eu deixo bem claro, eu digo assim, essa primeira consulta, o meu nutricionista, ele vai fazer tudo errado contigo. Tudo errado. Ele não te conhece. Ele vai conversar contigo, ele vai ouvir tudo que você falou, ele vai pegar pontos importantes para tentar entender quem você é, teus objetivos, como é que teu corpo responde, mas pode ter certeza que ele não vai acertar 100%. Ele vai... A consulta mais importante de vocês é a segunda. Sempre digo isso também. Que é quando ele vai depositar uma expectativa, talvez numa resposta metabólica. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem vago aqui, bem aleatório. Ele vai tentar uma cetogênica apostando que você vai fazer a beta-oxidação virar em... Tá, legal. Você tem lá um polimorfismo da proteína que vai carrear a carnitina ali. Não deu certo. Ele vai descobrir isso na segunda consulta. Mas ele não tem como saber isso antes. E as pessoas, elas têm uma tendência muito negativa de falar, eu fui lá, o nutricionista deu a dieta, não deu certo, ele não presta, esse cara é muito ruim. Tá, às vezes ele pode ser ruim mesmo, vamos dizer, tem profissional ruim. Mas dá um crédito, porque às vezes ele apostou numa coisa, não é que a dieta foi ruim para ti, é que você foi ruim para aquela dieta. Tem alguma alteração aí e ele vai ter que conhecer. Né? Então, o primeiro passo é esse, é entender que na segunda, terceira, quarta consulta, né, que o profissional vai começar a acertar e ajustar. E a segunda coisa é que tem muito histórico nosso de paciente, que eu vejo lá, sei lá, o paciente passou comigo, eu marquei, ele passou com a nutricionista. E ele vai voltar comigo, sei lá, 3, 4 meses depois. Aí eu olho no histórico do nosso prontuário, teve aquela única consulta com o nutricionista, ele realmente não voltou, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia. Eu falo assim, olha, se eu tivesse te encaminhado para o meu psicólogo, você faria uma única consulta também? E esperaria que a tua vida, tua saúde mental mudasse com uma única consulta? O nutricionista, o papel do nutricionista na minha clínica é muito mais importante do que o meu próprio papel como médico. Por quê? Se ele não tiver essa rotina inicial de consultar, não vou dizer de 30 em 30 dias, tá? Mas... Sim. De 45 em 45, sim. Mais do que isso, no início eu já acho que está ruim. 6 semanas é o máximo de intervalo que ele tem que ter entre uma consulta e outra no início. Sim. Depois, conforme vai ampliando o leque. E chega uma hora que eu digo, olha, não é que você não precisa mais,
Assim como você precisa da consulta anual comigo, que é o meu alvo, meu target é esse. Chegou, tá ótimo, uma vez por ano vem aqui para manutenção. Mas tem que passar com o nutricionista também. Por quê? Toda hora tem novidade, né? Toda hora. O nutricionista que te atendeu 1 ano atrás, ele não sabia tanto quanto ele sabe hoje. Claro, óbvio. Todos os dias. E eu sempre digo isso, né? Antigamente, se pegava o alimento em laboratório e abria e analisava o que tinha e tal. E a gente via um resultado. Hoje em dia, se pega o alimento e coloca dentro do ser humano. Né? Não é assim, este alimento em laboratório, a gente analisou aqui, ele tem cálcio. Cálcio precisa para o osso, então logo eu tenho que comer esse alimento. Não, peraí, vamos colocar o alimento dentro da pessoa e ver o que acontece. Que é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia com o leite, em função da caseína, que aumenta justamente as células que diminuem a calcificação óssea, né? Os osteoclastos, então, que tiram muitas vezes o cálcio de dentro do osso e não colocam dentro do osso, porque é um alimento que tem cálcio. E esse cálcio pode ir parar no lugar errado, pode parar numa artéria e calcificar e justamente dar um problema cardíaco e tudo mais. Então, essa é a diferença. Se acreditou por muito tempo que o leite era o melhor alimento posto. Eu falei isso. Bom, eu me formei falando isso. Eu me formei. O que a gente não conseguia completar na dieta, a gente botava um leitinho. Proteína e cálcio. Ainda mais leite desnatado, proteína, cálcio, pouca gordura, não botava um leitinho. Eu tomava, e eu tinha sinusite um mês não, de tanto muco que eu fazia, inflamação no meu sistema respiratório alto, um mês não, eu tomava leite em xícara de sopa, tá? Eu tomava 1 litro de leitinho desnatado todos os dias, meio litro, uma xícarinha de sopa, um café da manhã e na ceia antes de dormir. Eu tomava assim, eu não tomava tanto leite puro. Leite era 1 copo de tarde. Eu chegava da faculdade, aí eu batia um leite gelado com ovo maltine. Eu batia no mix para fazer espumoso, mas eu tomava por dia 1 litro daquele Danap de morango, que se comprava de litro, sabe? Grosso, bem grosso. Eu gostava, descia grossinho. Hoje eu olho e penso, meu Deus, morango que... escolhidos, selecionados, né? Os melhores, né? Açúcar e leite, né? Emulsionante, né? Corante, isso, exatamente. Para não estragar. Eu tomava 1 litro por dia daquilo. Era tipo, inclusive, olha que louco, era minha sobremesa. Eu almoçava e eu tomava 1 copo daquilo como sobremesa, o docinho depois do almoço. Olha que coisa, né? Eu olho para trás e falo, meu Deus, onde é que eu tava? Eu tava em qualquer lugar, menos comigo mesmo, né? Não tava nem pensando. Mas também nem tinha conhecimento sobre isso, né? Fazia... Tinha pior do que isso ainda. Eu sou da época do Bate-Guti. Eu tomava. Leite tipo Óbvio que eu tomava. De saquinho, né? De saquinho. Chega a arrepiar a coluna só de pensar no tal do Bate-Guti. Né? Mas a gente vai evoluindo. E hoje em dia, como tem muito estudo, hoje a nutrição é uma ciência que evolui muito rápido, tem muito estudo avaliando realmente a resposta do ser humano, a gente costuma dizer, ficou um mês sem ver as evoluções e as novas pesquisas e tudo mais, já pode estar desatualizado. É muito dinâmico. Muito dinâmico, muito dinâmico. Né? Eu que me formei muitos anos atrás, eu fico pensando na dieta que eu passava 20 anos atrás, tinha que fazer o sinal da cruz e pedir desculpa, mas era o que na época a gente sabia fazer, né? Era o que dava. Então, hoje em dia, a gente tem que estar sempre se renovando, o tempo inteiro, e se desconstruindo e se reconstruindo. Isso é importante. Essa dinâmica, essa humildade, entender que a gente não precisa ter razão, a gente precisa querer ajudar os outros, a gente mesmo, melhorar o ser humano e fazer a nossa parte. Isso é o mais importante. E para isso a gente precisa o tempo inteiro se desconstruir, se reconstruir. Eu espero que, além do público, vamos chamar leigo, né, que nos segue aqui, espero que muita nutricionista esteja assistindo, muito nutricionista ou, né, em qualquer gênero, mas que esteja assistindo e consumindo isso aqui, porque esse finalzinho que você falou, muito sábio. Para construir, muitas vezes tem que desconstruir. Eu tive que me desconstruir inteiro na medicina para fazer o que eu faço hoje. Eu tive que desconstruir toda a crença na estatina como prevenção do Alzheimer, do infarto,
para poder construir um novo conhecimento. Eu tive que desconstruir que o leite era a fonte do cálcio para entender que hoje ele está apontado como um dos alimentos mais causadores de osteopenia. Então, assim, eu tive que perder... E a humildade, acho que é a palavra-chave para a gente aceitar que existe algo novo e que a gente não sabe tudo. E, inclusive, eu espero de coração que hoje... Que eu descubra daqui a 10 anos que hoje eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Eu espero... olhar para trás e falar, mesma coisa que você falou agora, eu espero 10 anos lá na frente olhar para hoje e falar, caraca, eu errei com o meu paciente. Que pena, né, para ele, mas assim, se eu chegar nessa conclusão é porque eu continuei estudando, continuei humilde para aprender e sei que vou morrer sem saber tudo. Ninguém foi embora desse lugar sabendo tudo, ninguém. Não quero ser o primeiro, sei que não serei, mas assim, isso que você falou é muito sábio, né? E quando eu comecei aqui falando os teus predicados e te elogiando, falei da admiração que eu tinha por você 10 anos atrás, eu não tinha, eu tenho, ela continua. É que naquele momento eu admirava talvez mais, porque eu estava aprendendo, né? Agora eu já estou inserido e ainda continuo aprendendo contigo, mas agora eu já sinto assim, Agora nossa, tá eu tô no voando meio, eu tô nesse meio agora. Antes eu tava em outro meio. Agora eu entrei nesse meio, eu faço parte desse grupo de pessoas que está buscando o bem maior do paciente, entendeu? Então, assim, não é que a admiração diminuiu, mas hoje eu me sinto teu colega, né? Antes eu estava me sentindo assim, eu falava, caramba, cara, isso que eu tô fazendo, eu tô matando o meu paciente. Enquanto profissionais como você estavam salvando, estavam inclusive resolvendo os próprios pepinos que eu estava acabando com o paciente, né? Porque eu estava lá, por exemplo, dando uma estatina e você estava corrigindo com a coenzima Q10, né? Para tirar aquela dor muscular. Então, nós estávamos nos opostos. Mas que bom que hoje tu tá do nosso lado e faz tanta diferença nesse mundo. Mas foi justamente por entender, por ter pessoas como você, assim, que estava lá divulgando isso, né, e trazendo isso de uma forma tão clara e tão fácil de entender, que eu hoje estou no mesmo time, no mesmo exército, né, e fico muito feliz e muito grato, assim, você está 22 anos aí, incrível falar isso, né, 22 anos, com essa carinha de 30, com que idade se formou? Com 8? Obrigada. Então, assim, você está levantando essa bandeira há muito tempo, você, como você disse, muito nutricionista, muito, inclusive... a Cristal Miller, né? Quando eu tinha clínica em Novo Hamburgo, a Cristal foi a nutricionista que trabalhou comigo. Ela era minha paciente enquanto ela era estudante de nutrição e ela já era tua paciente como nutricionista, né? E nas consultas, quando ela vinha comigo, eu aprendia com ela, porque ela vinha trazer informação que ela pegava lá com você. E quando ela se formou, no dia da formatura dela, eu já roubei ela para mim. Deixei ela botar a toga e lá comemorar. E falei, agora tu vem para cá. E ela foi trabalhar comigo, prontamente aceitou. E assim, eu vou te falar uma coisa. Ela se limitou, né? Ela é uma pessoa que... Eu briguei muito com ela. Eu queria que ela brilhasse mais. Ela falou, não, eu quero... ser esposa, eu quero ser dona de casa, eu quero ser tudo junto, né? Ela não quis abrir mão do resto todo, assim, né? Porque eu já queria que ela fosse para São Paulo comigo, eu queria tirá-la daquele núcleo da região dos Sinos, ali Novo Hamburgo e tal. Mas eu posso te afirmar, hoje não tem Novo Hamburgo, Campo Grande, Sapucaí, aquela região toda, São Leopoldo, não tem nutricionista melhor que ela. Morro de orgulho dela. E ela sempre... aprendeu com você. Sim, e sempre tô ali do lado dela e elogiando, e sou super orgulhosa, assim, adoro. E eu sou muito assim, porque eu acho assim, quanto mais profissionais bons a gente tiver na área da nutrição, da medicina,
tem espaço para todo mundo. Imagina, nunca foi competição, né? Quem acha que é uma competição nunca. esse mundo não sabe nada do mundo. Não sabe, aí que tá. É justamente isso, é liberar bons neurotransmissores, porque eu fico feliz quando eu tô vendo, quando eu tô te vendo ali, falando, é isso. Quando eu tô vendo a Cristal, todo mundo, sabe, que se inspirou em mim, que eu ajudei e que hoje faz parte dessa mentalidade, assim, para trazer mais entendimento para as pessoas. E que é muito louco isso, eu sempre digo isso. Como a gente vive nesse meio, parece que a vida é assim, e não é muito pouco ainda. É muito pouca gente que se cuida, é muita gente se envenenando. É uma amostra muito pequena da população que despertou para isso. Né? Tem muito ainda para a gente fazer. Aliás, a gente vai morrer e não vai ser o suficiente, mas pelo menos a gente vai deixar a nossa sementinha ali, o nosso exemplo, né? Que é o mais importante. Eu quero te parabenizar, então, por ter sido e continuar sendo influenciadora dessa geração de nutricionistas que está vindo aí para fazer a diferença no mundo, que está entendendo que nutrir não é só fazer cálculo de caloria, como muitas universidades ainda ensinam. Não importa o que você dá para o paciente, desde que esteja dentro do cálculo calórico, que é uma barbaridade. Coisa nossa, só quem é do Sul vai entender essa barbaridade. E assim, meu amor, eu quero te agradecer. Primeiro, eu sei que você está com a mamãe no hospital, eu sei que você tem filhos, que você tem marido e todos os teus compromissos, e você hoje veio até aqui de pronto, aceitou esse bate-papo, e eu estava muito feliz estava esperando esse nosso encontro, porque eu sabia que ia ser maravilhoso, como foi. Eu quero te dizer que, de forma alguma, eu aceito que esse aqui seja o episódio único contigo. A gente tem que fazer mais uns 25, 30. Bora lá. Você define quando você quiser, você é convidada nossa. Quero dizer que nenhuma palavra de admiração que eu teci aqui por você, da boca para fora, é tudo muito genuíno, tá? Eu torço pelo teu sucesso, porque quanto mais sucesso você tiver, mais pessoas saudáveis terão no mundo, mais nutricionistas se inspirando em você terão, mais fácil será para mim ter nutricionistas na minha equipe, que é difícil achar esses talentos, né, de botar trabalhando comigo. Hoje eu teria espaço para mais nutricionistas, mas eu não consigo achar pessoas que realmente pensam, porque eu não aceito que ele chegue lá e fale, não, eu até aceito trabalhar no teu modelo. Não quero assim, eu quero que você acredite nesse modelo de nutrição. Sim. Não é aceitar trabalhar nesse modelo, tem que ser do coração. E dizer que eu te amo. Eu também, eu quero agradecer muito e dizer que eu tenho a minha mãe, tenho minhas filhas, mas assim, o meu filho mais velho sempre foi o meu trabalho e a nutrição, e eu faço isso com muito afinco, com muito amor. Então, sempre vai ter espaço para isso na minha vida. Isso é o que eu sou. Eu sempre digo isso, eu não consigo separar a Luana pessoa da Luana nutricionista, porque é tudo uma coisa só, e eu ensino isso dentro da minha casa, eu ensino isso para as pessoas, eu amo isso, eu acredito nisso. Eu acredito no poder da nutrição, eu acredito em as pessoas serem melhor através de uma boa alimentação, as pessoas terem mais qualidade de vida, longevidade, funcionar melhor, ser mais feliz. E gente feliz não incomoda. Gente feliz soma. Então, é isso que eu quero trazer, e eu te agradeço muito por esse espaço para poder falar um pouco do que eu consigo dar para as pessoas em relação à saúde delas, tá? E eu te amo de paixão, sou super tua fã, teu trabalho, e assim, eu só tenho a agradecer por esse momento aqui contigo, e que seja o primeiro de muitos. Será? Você quebrou todos os protocolos aqui já hoje, mas você pode, tá? Sempre que quiser quebrar, se quiser quebrar a porta, um dia entrar aqui, invadir o estúdio, quando eu estiver gravando com outro, você pode entrar, sentar aqui na mesa. Mas vamos finalizar com um pouquinho da nossa rotina aqui. Então, só para respeitar um pouquinho do final, você já falou do livro. Algum filme que você assistiu, que você gostou, que marcou a tua vida por alguma mensagem, seja lá o que for, que você quer dividir aqui? Eu tenho muitos, mas nesse momento, assim, que foi o último que me impactou, foi o Air, que tem a ver com o Michael Jordan,
né? E com toda a negociação que ele chegou na Nike e como que ele acabou se tornando protagonista disso tudo e fez com que eles passassem muito na frente de todos os outros, mas não por uma questão de negócios, e sim do impacto de acreditar, de querer ser melhor, de como a disciplina nos constrói, como para a gente conseguir ter um prazer maior de ser, a gente precisa cumprir os deveres disso. O quanto a gente pode ser feliz com essa quantidade no dia a dia de neurotransmissores que faz a gente ter sucesso, a gente gostar de quem a gente é e que faz com que a gente goste daquilo que nos constrói. Né? A gente não tem como ter resultado sem ter disciplina e a gente não tem como ter disciplina sem ter rotina. E para ter rotina, a gente precisa ter estratégia e a gente precisa cumpri-la para começar a ter sucesso e felicidade através disso, das coisas certas. Eu gostei muito desse filme, eu gostei muito desse filme, e eu acho que fala muito sobre isso que a gente dá para os outros, sabe? Que é essa mudança de chave, assim, do que precisa ser feito para a gente ter o que a gente quer. O pessoal do filme devia ter contratado você para botar antes aquela legendinha no... Como chama? Netflix? Botar a legendinha antes, Luana Flores vendendo o filme. Aliás, é no Netflix que você viu? Onde é que tá esse filme? Eu vi no Netflix. Netflix? Então tá, já tô curioso. R-A-I-R. Ar, né? Isso. Olha, dois que o nosso último podcast, Pig, que eu não tinha assistido ainda, agora aqui que você trouxe, um monte de filme. E eu gosto de assistir filme, hein? Isso daí eu não tinha assistido ainda. Muito bom, vai gostar, tenho certeza. Sabe que finalizei agradecendo você com palavras, e não só palavras, com sentimento genuíno, mas um agradinho nunca é demais. Então, um brinde aqui para você, só uma lembrancinha. Vamos botar aqui, ó, alguns produtos da Essential. Esse aqui para você treinar, para ir para academia. Sei que você já conhece. Esse aqui para cuidar da tua imunidade, que com certeza você conhece, faz uso. Esse aqui para cuidar do intestino, para gerenciar as doenças autoimunes. Não, para o intestino tem dois aqui, ó. Sério, não, esse aqui é maravilhoso. Fibras e esse aí que tem glutamina, tem os colágenos. Recuperar o enterócito, a barreira intestinal, não deixar passar o que não deve e absorver bem o que deve. Já que falamos tanto de intestino, barrinhas. Putz, essa aqui eu não conheço. Dá para vir todo mês aqui para poder ganhar para levar um kit desse. Essa aqui de limão. Essa de limão. Essa aqui você vai ter que abrir aqui no estúdio hoje e me dar um pedaço. As outras eu conheço. Barrinhas, que inclusive, barrinhas são poucas as barrinhas que a gente sabe que o paciente pode comer sem ter sucralose, sem ter porcaria. Sem ter problema intestinal, O Quantum aqui, um drink para você tomar no final do teu domingo. Eu te dou até a sacola, se você quiser, para levar depois de ir embora, eu te dou a sacola. Viu como eu te amo? Eu vim aqui falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu acredito melhorar a vida das pessoas contigo e ainda ser cheio de produtos maravilhosos. Tem que agradecer a Essential. Obrigada. Inclusive, agradecer a Essential e a água que nós bebemos aqui hoje. Uma água de qualidade, uma água com pH bom, sem cloro, sem flúor. Então, o pessoal da Aqualive, gratidão por ter patrocinado junto com a Essential Nutrition esse nosso episódio. Se você gostou desse episódio, eu peço duas coisas. Além daquele like, humildemente pedimos um like aqui, mas também comentários. O que você achou desse bate-papo de hoje? O seu comentário, a sua crítica é o que eu uso para saber se eu estou indo para a direção certa, o que eu tenho que melhorar, se os convidados aqui não estão agregando, se estão chatos. Por favor, faça o seu comentário, agradeço de coração. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. E lembrando que abaixo desse vídeo também tem um link que você pode acessar, se inscrever, passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Luana,
Fica aqui, então, para o nosso público de casa, o nosso muito obrigado. Muito obrigado.